Olá, pessoal, iniciando a nossa transmissão, já estamos no Facebook ao vivo também, e aqui no Instagram, esperando a galera entrar, chegar. Opa, Vera, presença sempre nas nossas lives, boa noite, Vera, seja bem-vindo, diz aí para nós se está me escutando, se o áudio está legal. Olha, até o Alex veio hoje me assistir. Pessoal, dá um sinalzinho para mim, faz favor, se o áudio está rolando. Olha, a Vera já mandou uma carinha simpática ali com os coraçõezinhos. Estão me escutando bem, gente? Alguém mais confirma? Está rodando lá no Facebook também. Beleza. A Andressa já respondeu. Doutora Elaine Pop conosco também. Deixa eu dar um aceno para ela. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar o conteúdo, aqueles avisos clássicos, né? Se inscreve lá no canal do YouTube. Tem uma centena de vídeos postados lá no YouTube. Só conteúdo de estomatologia. Tem coisas bem extensas lá. Tem aula de 1 hora. Tem essas lives que a gente já fez aqui, alguma delas. Tem vídeos bem menores. Então, tem bastante coisa lá para assistir e para ver lá no canal do YouTube. Não deixa de se inscrever, de clicar no sininho para receber notificações. Te inscreve aqui nesse canal no Instagram também, lá no perfil do Facebook, para acompanhar sempre o material que a gente está publicando, que é diário. Então, sempre tem o que estudar de estomatologia nas nossas mídias. Também tem o canal do Telegram, entra aqui na bio do perfil do Instagram, tem umas letrinhas ali abaixo do meu nome, ali diz dentista e tal, e tem um linkzinho ali. Se você clicar naquele linkzinho, abre uma outra janelinha, e aí é só clicar lá no canal do Telegram. Claro, você tem que ter o Telegram instalado no seu celular, e é um canal, não é um grupo. Então não fica aquela confusão de mensagens, são 1 ou 2 mensagens por dia que eu coloco lá de áudios de sacadas que eu tenho no atendimento dos pacientes, divulgação dessas lives, vídeos de conteúdo, e a vantagem é que chega direto no teu celular, sem precisar abrir e-mail, nada disso. Olha aí, a propaganda da Vera, imperdível, vale muito seguir o professor Maurício. Muito obrigado, Vera. Essa é a primeira live da semana que eu estou fazendo sozinho. Essa foi uma semana um pouco diferente, a gente teve convidados nos outros 3 dias, Dr. Cláudio Etzberg no primeiro dia, depois nós tivemos o Dr. Rudinei Buco, e ontem foi o dia do Dr. Matheus Bloar. Os assuntos foram mais diversificados um pouco, não foram só exclusivamente estomatologia, e agora, então, a gente vai retomar os conteúdos, assim, puros, né, de diagnóstico, de tratamento das lesões bucais, de estomatologia. E hoje, então, a gente elencou conversar a respeito de alterações inflamatórias do tecido ósseo. E aí, assim, a pergunta, né, tá, mas o que vai falar de alterações inflamatórias do tecido ósseo se quase tudo que acontece na boca tem natureza inflamatória? Se você considerar patologia periapical, ela é inflamatória, a patologia do periodonto marginal, quer dizer, a gengivite, periodontite, embora a gengivite não seja óssea, também sejam questões de natureza inflamatória, e é justamente esse enfoque que a gente vai procurar fazer, de tratar a patologia óssea inflamatória aplicada a todas as áreas, no momento que a gente entender como funciona a patologia óssea inflamatória. E basta, a partir daí, que esses conceitos sejam aplicados nos diferentes processos inflamatórios que a gente vai enfrentar na boca. E, para que isso aconteça, para que se entenda isso, é preciso que a gente tenha uma noção boa, adequada, do funcionamento biológico do tecido ósseo, como ele se comporta, como as células interagem, da mesma maneira que a gente precisa relacionar isso com a inflamação, e aí nós vamos fazer, então, o casamento, né, desses 2 processos, dessas 2 situações. E é claro, né, que
de uma forma genérica, de uma forma geral, a gente vai chamar essas alterações inflamatórias de osteomielite ou de osteite. Nós também iremos discutir a diferença nessa conceituação e por que quando a gente vai estudar isso na literatura, isso se torna confuso. Porque, na verdade, a gente tem nomes diferentes se referindo aos mesmos processos biológicos. E talvez, no decorrer da nossa conversa, essa seja uma das... O doutor Matheus, que estava conosco ontem, entrou aqui. E talvez, no decorrer da nossa conversa, essa seja uma das principais mensagens também que a gente vai tratar. Essa diferenciação de lesões que acabam tendo ou recebendo nomes distintos quando estão se referindo aos mesmos processos, e isso só causa confusão, porque diferentes autores escolhem diferentes nomenclaturas. Bom, antes então da gente propriamente inflamar o tecido ósseo, a gente precisa lembrar como esse tecido ósseo funciona e o que é esse tecido ósseo, para depois jogar essa característica inflamatória lá para dentro. Então, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, e às vezes a gente não lembra disso, e por ser um tecido conjuntivo, ele vai obedecer a mesma população celular do tecido conjuntivo, e é claro que ele vai ter um comportamento biológico de tecido conjuntivo. A diferença é que talvez 70% do peso desse tecido seja de estrutura mineral, seja porque ele é mineralizado. E os outros 30% correspondem à matriz orgânica do tecido ósseo, a substância fundamental, a população celular, a vasos, nervos, tudo que está envolvido na estruturação óssea. Lembro vocês também que, se vocês quiserem ir perguntando, pode ir jogando pergunta aqui, né? Eu vou tentar acompanhar as perguntas do Instagram eu respondo imediatamente, quando eu vejo elas, né? Pode ser que passe alguma coisa. E as perguntas do Facebook, elas ficam lá, e no início da noite, aí no andar da coisa, depois eu vou lá no Face e respondo as perguntas que ficarem lá também nos comentários. Mas aí, então, quem é a celulinha que está morando lá no tecido ósseo, né? Quem é o habitante natural do tecido ósseo? Esse cara é o osteócito. Lembra que, por ser um tecido conjuntivo, a nomenclatura celular ela vai ser a mesma do tecido conjuntivo. Então, no tecido conjuntivo fibroso, você tinha o fibrócito. No tecido ósseo, você tem o osteócito. Lá na cartilagem, que também é conjuntivo, você tinha o condrócito. Aqui você tem o osteócito. O que o osteócito faz? Vive, só isso. Vive a vida dele. Ele está lá num espacinho, no meio de toda aquela estrutura mineralizada, enclausurado lá dentro. Esse cara, assim, está de quarentena, não tem como ele sair de lá. E aí, então, canalicos muito delicados, que vão servir para ligar um desses espacinhos, onde tem uma celulinha dentro, com outro espacinho lá adiante. Isso vai servir para as células se comunicarem, trocarem eventuais mediadores químicos, fatores de crescimento, mas vai servir também para que a nutrição chegue lá nessa célula. A gente vai ter vasos no meio do tecido ósseo, mas esses vasos eles estão passando a alguma distância da maioria da população celular. Então, uma parte dessas células vai ter que se nutrir por difusão através desses canaliculuzinhos bem delicados. Esse espaço que a célula está ocupando lá dentro do tecido ósseo, alguns autores vão chamar isso de lacuna, outros lugares você vai encontrar isso com o nome de osteoplasto. Bom, e aí a gente tem a célula de síntese. É o cara que fabrica o tecido ósseo, que produz tecido ósseo, que vai ser o blasto, porque é tecido conjuntivo. Então, no caso, o osteoblasto, cartilagem condroblasto, do tecido conjuntivo propriamente dito, o fibroblasto, e assim vai. Acontece o seguinte, quando você precisa fabricar tecido ósseo, e você pode imaginar a circunstância que você quiser, você pode imaginar que você precisa fabricar tecido ósseo porque colocou um implante e ele precisa ósseo integrar. Você precisa de tecido ósseo simplesmente porque o organismo está crescendo. Ou você precisa de tecido ósseo talvez porque houve uma fratura e precisa consolidar. Ou você fez uma extração dentária e aquele alvéolo está cicatrizando. Ou você colocou um enxerto lá e esse enxerto não importa.
A gente também enfatiza muito quando a gente está descrevendo esses processos gerais das doenças, que envolvem entender um pouquinho mais de fisiologia e de resposta do organismo, que o organismo ele não vai inventar processos biológicos. Ele não vai criar formas diferentes de fazer as coisas para aquele problema em particular. Ele vai fazer o que ele sabe fazer. Ele vai usar o arsenal de reações que está disponível no nosso DNA. Então, se você precisa que esse fibroblasto vá formar o osso, não importa a razão. Ele não vai inventar o processo e ele vai usar o processo que ele sempre usa para fabricar tecido ósseo. Que é primeiro fazer uma matriz orgânica, que é molécula de colágeno. Ele vai largando esse colágeno lá no meio, esse colágeno começa a se estruturar e a formar aquelas moléculas bem organizadinhas, e junto ele lança um outro produto, que no tecido ósseo é chamado, tem um nome estranho, substância fundamental, né, que vai preenchendo aquele espaço ali. A próxima fase é você ter a deposição de cálcio. Mas esse cálcio, quando esse cálcio começa a aparecer lá, esse cálcio ele não está formando os cristais de hidroxiapatita ainda, de cálcio e fosfato, como a gente costuma descrever. Esse cálcio ele está sendo agrupado lá, as moléculas vão se organizando como se fossem ilhas, pequenas ilhas, uma distante da outra, e depois, por aposição, você vai tendo mais cálcio sendo sobreposto a essas ilhas, mais fosfato, e aí vai ter aquela estruturação tridimensional da hidroxiapatita, desses cristais, então, de cálcio e fosfato, e estaremos naquela fase, então, do osteoide. Bom, para que dizer tudo isso? Para que dizer tudo isso? Porque a gente precisa lembrar de um fenômeno que está ocorrendo toda hora no organismo. A gente disse que o osteócito estava lá naquele espacinho dentro do tecido ósseo, simplesmente vivendo, levando a vida dele. Chega um determinado momento que essa célula morre. Ou ela entra em apoptose, que é o processo natural de necrose celular, ou, independente da apoptose, ela sofre uma agressão. Sei lá, a gente aqueceu demais a broca na hora de fazer a osteotomia e alguns osteócitos acabaram necrosando. Pode imaginar a circunstância clínica que você quiser. Pode imaginar a colocação de implante, a extração de um siso, enfim. Superaqueceu e aí necrosou a célula lá. Lembra também que tinha aquele monte de canalículozinhos ligando um desses espaços ao outro. E se a gente lembrar um pouco mais da formação tridimensional do osso, isso pode estar acontecendo lá perto da superfície, lá perto da cortical, e aí a gente vai ter o periósteo, e talvez, então, essa celulinha que necrosou, ela já esteja bem perto do periósteo. Uma outra hipótese é que isso esteja perto do sistema de canalículos mais robusto que existe dentro da estrutura óssea, que é o sistema arvesiano. Então, os canais de Arvers são maiores, nos canais de Arvers é onde vai estar passando veia, artéria, nervo, vai ter tecido conjuntivo lá também, entremeando o osso medular. Na verdade, não faz muita diferença. O importante é a gente contextualizar que a gente tinha uma célula dentro de uma cápsula e que tinha pequenas comunicações dessa cápsula e essa célula necrosou lá dentro. Essas pequenas comunicações é que vão servir para sinalizar para as outras células, para aquele periósteo, lá para o sistema arvesiano, que tem algo se desmanchando lá dentro. Em bom português, tem algo se desmanchando porque morreu. Ou a gente pode dizer isso tecnicamente, né? A gente tem a degradação de proteínas proveniente da necrose celular. Então, esse osteócito, ele necrosou lá dentro, ele está se degradando, e esses restos celulares, esses restos necróticos, estão passando por aqueles canalículozinhos. Bom, aí o organismo percebe isso, e precisa limpar a sujeira, precisa tirar essa célula necrosada lá de dentro. Como isso vai acontecer? Aí, então, entra na jogada uma terceira célula, que é o osteoclasto, a célula de reabsorção. Essa célula de reabsorção, ela vai, sinalizada pelos mediadores químicos, aderir nessa superfície mais próxima possível de lá onde ela tem que chegar, e aí ela adere,
ela é uma célula que tem uma borda em escova, né? Você imagina se você tivesse uma superfície como a folha aqui, e no clasto você tem isso aqui tudo corrugado, dobradinho assim. Por que que você faz isso? Ou por que que o organismo faz isso? O organismo cria essas microvilosidades para criar superfície, né? Então, olha a diferença de espaço de superfície que a gente tem aqui, com a folha toda dobrada, ou se isso tivesse distendido. Então, quando a célula tem essa borda em escova, ela tem muito mais superfície ali, ela adere na superfície óssea e larga ali. Você vai falar sobre osteonecrose dos maxilares em pacientes usuários de bifosfonato? Hoje não, Wilson. Nós vamos fazer uma live só sobre isso. É assunto demais para uma live só. Hoje a gente está lançando a base para, se não me engano, na próxima semana, também não é amanhã, a gente vai falar uma só sobre bifosfonato. Hoje é só o prefácio, para a gente entender depois melhor o processo. E aí, gente, ela cria ali um microambiente ácido. Esse microambiente ácido dissolve o cálcio e o fosfato e depois ela larga enzima ali naquele meio para fazer a reabsorção da parte orgânica lá daquelas fibras colágenas que a gente descreveu e da substância fundamental. E não é uma só, vários classos ali, abre um túnel. Abre um túnel, vai lá, faz a faxina, e aí então entra outra galera, os blastos, e começam a sintetizar tecido ósseo de novo para ir fechando essa via, esse defeito que foi criado. Às vezes tem um mais pateta que os outros, coitado, fica para trás nessa fabricação de mais tecido ósseo e acaba sendo envolvido pelos companheiros, acaba ficando emparedado lá dentro, e aí ele para de fabricar e vira então um osteócito, vira uma célula que está lá só vivendo no tecido ósseo. Isso está acontecendo quando? Sempre, gente. No esqueleto de cada um de nós agora, isso está acontecendo simultaneamente em diversos pontos, porque tem uma celulinha ou outra que morre aqui ou ali. Então, esse mecanismo de renovação ele é constante. É disso que a gente se vale para que os implantes integrem. É disso que a gente se vale para fazer a movimentação ortodôntica, que você está trabalhando com esse mecanismo. E esse mecanismo, então, a gente descreve como um mecanismo de reabsorção e neoformação, que também a gente pode chamar esse mecanismo de neoformação e de reabsorção de plasticidade biológica do tecido ósseo. A plasticidade biológica do tecido ósseo é um fenômeno extremamente importante e que serve de base para toda a patologia óssea inflamatória, porque para que você tenha patologia óssea inflamatória, ou mesmo quando a gente está trabalhando um outro grupo de patologias ósseas, as lesões fibróticas benignas, você tem o desequilíbrio desse mecanismo de neoformação e de reabsorção. Esse desequilíbrio no mecanismo de neoformação e de reabsorção óssea, ele pode ser provocado ou induzido por diferentes maneiras. É importante também a gente lembrar, ou a gente saber, que isso não é uma exclusividade assim, da parte mineral, lá do tecido, do esqueleto em si, né? Isso está acontecendo em todo o esqueleto, mas isso também vai acontecer nos dentes. Quando você tem a anquilose, e você não tem mais o ligamento periodontal, por exemplo, num dente que foi reimplantado, e o tecido ósseo acaba soldando ou encostando no cemento, aí o organismo não reconhece mais aquele dente como sendo uma estrutura ou um órgão distinto do resto do tecido ósseo. E passa a reconhecer aquele dente, aquela superfície de cemento, como se fosse o restante do esqueleto, como se fosse o restante do tecido ósseo. Aí o que acontece? Você começa a ter a reabsorção dentária externa. Vê bem, a gente está falando especificamente do caso da anquilose, que você não tem mais o ligamento periodontal mantendo o tecido ósseo à distância do cemento. E aí, então, eles se encostaram. O melhor exemplo disso, retomando, é o reimplante dentário depois da avulsão traumática. Qual o comando enviado pelos osteoclastos para os osteoblastos sintetizarem osso? Porque às vezes o osteoblasto não funciona. Vamos guardar isso aqui na manga. Comando é mediador químico, tá?
A sinalização, lembra que o clasto é uma célula que tem a origem lá nos macrófagos, portanto, ele é uma célula no monócito, a mesma linhagem celular de macrófago, de monócito, ele é uma célula extremamente especializada, ele, de certa forma, orquestra esse processo e ele é capaz de induzir essa formação. Por que que os blastos, às vezes, não funcionam? Depende de qual circunstância. Uma das razões que faz os blastos não funcionarem é você ter supuração, porque a supuração cria um ambiente muito ácido, e em um ambiente muito ácido, os blastos não conseguem sintetizar. Aí é muito relativo, assim, saber por quê, porque tem várias coisas que podem fazer com que ele não funcione. E aí, então, você teve o toque do osso alveolar no cemento, e o organismo passa a reconhecer esse cemento como se fosse parte do esqueleto, e você passa a ter a reabsorção desse tecido e a substituição por tecido ósseo normal. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que, então, nesse caso, a reabsorção externa, ela não está acontecendo por uma sacanagem do organismo ou por um processo diferente. Ela está acontecendo dentro desse mecanismo natural de plasticidade biológica do tecido ósseo. O cemento, a raiz, e depois a dentina vai entrar na jogada também, isso está sendo reabsorvido e substituído porque essa é a história natural do esqueleto. É assim que a coisa vai acontecer naturalmente. Então, não tem mais o ligamento, o organismo reconhece aquilo como uma estrutura única e passa, então, a fazer essas reabsorções, tá? Como se fosse esse processo natural de renovação do esqueleto. Muito bem. Agora vamos começar a complicar a coisa, então. Aí, entrou a bactéria, então o cementóide do ligamento periodontal é que evita o processo de anquilose? Não, é o seguinte, tudo bem, vamos lá. É uma pegada mais complicada. Presta atenção aqui, então. Presta atenção, porque para entender por que não acontece a anquilose é o seguinte, ó. Você tem ligamento periodontal, e aí você tem a formação da raiz do dente através da bainha epitelial. Cara, deu um pulo lá para o germe dentário, voltamos para a embriogênese dentária. Aí, quando aquela bainha epitelial, e eu não sei há quanto tempo tu tá formado, o Wilson, porque se tu tá formado há mais tempo, assim que nem eu, tu conhecia aquilo por bainha de Hertwig. Se tu tá formado há menos tempo, tu conhecia por bainha epitelial. Bom, é a mesma coisa. Então, aquilo vai formando a raiz do dente, à medida que a coroa vem vindo ali, o germe dentário todo está sendo formado, e vai deixando remanescentes lá. Famosos, restos epiteliais de Malassez. Acontece que, às vezes, a gente fica com a noção de que aquilo é muito raro. Acha que não tem quase restos epiteliais de Malassez, porque lá na aula, lá na faculdade, mostraram uma celulinha lá para nós no microscópio, a turma toda normalmente faz uma fila e olha aquilo ali, e tu acha que isso é raríssimo. Mas não, os restos epiteliais de Malassez, eles são extremamente abundantes. Se você imaginar uma cesta de basquete com a bola dentro ali antes de cair, a rede da cesta de basquete são os restos epiteliais de Malassez. E a bola de basquete é a raiz do dente. Então, tem muito resto epiteliais de Malassez ali. O que é resto epiteliais de Malassez? É epitélio, resto epitelial é epitélio. O que epitélio secreta de fator de crescimento? Várias coisas, entre elas a mais importante é EGF, Epidermal Growth Factor. Só que a maioria dos fatores de crescimento, eles têm funções de estimular determinadas coisas e inibir outras. Tem funções antagônicas em diferentes tecidos. Então, o EGF, ele estimula e mantém a existência dos próprios restos epiteliais de Malassez ali no ligamento, mas ele inibe o crescimento ósseo. Por isso que você não tem, em lugar nenhum do organismo, epitélio e osso se tocando diretamente. Sempre tem conjuntivo no meio. Ah, mas por que se eu acabei de dizer que tecido ósseo é conjuntivo? É conjuntivo, mas eles não se tocam. Precisa ter o conjuntivo fibroso sempre no meio. Por que precisa? Não é que precisa, é que eles não conseguem. Eles não conseguem se tocar porque o epitélio libera EGF e o EGF mantém o osso à distância. Essa mesma situação acontece no ligamento periodontal, os restos epiteliais de Malassez mantêm esse osso à distância, e aí, se você não tiver os restos epiteliais de Malassez, você vai ter a anquilose, porque nada vai impedir que o tecido ósseo avance pelo tecido conjuntivo e chegue até a raiz do dente.
É por isso que acontece a reabsorção quando você reimplanta o dente. E também devem ter já visto isso, né? Sempre diz assim, quando você vai reimplantar o dente, você não cureta o alvéolo. E por que você não cureta o alvéolo? Você não cureta o alvéolo não é para não tirar a fibra de ligamento periodontal lá de dentro. O organismo faz colágeno nas farras. Quando o organismo não sabe o que ele vai botar, ele bota colágeno. É o remendo que tem, para tudo usa colágeno. Então, você não cureta o alvéolo quando vai reimplantar o dente, justamente para não destruir os remanescentes ali, os restos epiteliais de malacias, que é o que pode evitar a anquilose. E aí, então, diminuir a chance da reabsorção dentária. Então, eu disse que vocês tinham que se ligar, que essa era uma resposta um pouco mais complicada. Mas é assim que acontece, né? Então, tem essa função especial ali dos restos epiteliais de malacias. Muito bem. Aí é o seguinte, vamos iniciar o processo inflamatório. Você tem ali a necrose de uma parte do tecido ósseo, e por necrose de tecido ósseo, a gente entende que aquela celulinha do início da conversa, primeiro de todas, o osteócito, ele está necrosado, e o sinal microscópico de que o osteócito está necrosado é você ter o espaço dele vazio, se você pudesse olhar sempre isso lá na lâmina. Então, osteoplastos ou lacunas vazias são sinais de necrose óssea. No momento que você não tem mais a parte orgânica ali, essa necrose óssea ela pode ser um pouco mais ampliada, e aí você também pode ter a necrose lá dentro do sistema arversiano, e aí você vai ter tecido conjuntivo necrosado e vasos necrosados também. Quando você tem a necrose do tecido conjuntivo, quer seja lá do sistema arversiano ou quer seja do periósteo, você perdeu a capacidade de defesa. Porque a sua defesa celular, para que o processo inflamatório consiga responder, depende do tecido conjuntivo, porque é o sangue que vai levar a população celular responsável pela defesa. Primeiro os neutrófilos, depois linfócitos e plasmócitos. Nesse meio tempo, ou porque aconteceu essa necrose, você tem a penetração das bactérias. E essa microbiota vai colonizar aquela área de tecido necrosado. Quando isso acontece, você está frente à osteomielite. Bom, aí, na evolução dessa osteomielite, Wilson, 25 anos, então tu vai conhecer a bainha epitelial, não vai conhecer a bainha de Hertwig, mas tudo bem. Agora já sabe que tem dois nomes. E aí, então, né, quando você tem a penetração e colonização de bactérias ali naquele tecido, você vai ter a osteomielite instalada. Se você tem isso acontecendo há pouco tempo, você tem um processo agudo. Se isso está acontecendo há mais tempo, você tem a osteomielite crônica. Você, nas duas circunstâncias, pode ter supuração. É importante ressaltar que pus não quer dizer nem inflamação aguda, nem inflamação crônica. Pus é pus simplesmente. Pus é neutrófilo que necrosou. Se você tem fístula, aí sim você tem uma inflamação crônica, porque a fístula, sim, é um sinal de cronicidade. A fístula é um caminho, um canal de exteriorização do pus, é um trajeto patológico de exteriorização do pus, e para você construir um trajeto patológico demora, e se demora é crônico, não é agudo. 25 anos de formado, achei que tu tinha 25 anos de idade, né? Formamos juntos. Tá. Claramentos intrapulpares, usando peróxido de hidrogênio, 10% na cama pulpar, mais um pouco. Beleza. Eu achei que tu tinha 25 de idade, agora eu lembro. Maravilha. Bom, aí então, você tem a formação de um trajeto patológico que demora, e essa fístula, então, é sinal de cronicidade. Perfeito? Perfeito. Acontece que essa resposta, ela vai ser mais ou menos intensa, obedecendo o binômio de qualquer doença. A capacidade reacional do organismo e a patogenicidade da bactéria que está atuando ali naquele contexto, tá? Muito bem, se você tiver no gene de baixa virulência, você pode ter uma osteomielite que vai ficar muito discreta,
que talvez o paciente tenha alguma sintomatologia de difícil descrição, inclusive, ele vai dizer aquela história da dor profunda, de que tem uma dor funda, que ele não consegue definir muito bem, mas isso é relativamente constante. Um exemplo desse caso clínico é quando você faz a extração de um dente, você tem a cicatrização total da mucosa, você não tem fístula presente, e o paciente permanece com queixas no local da exodontia. Aí você faz exames radiográficos, normalmente os de rotina. Uma radiografia periapical, uma radiografia panorâmica, e na maioria das vezes você não tem uma imagem radiográfica clara, que mostre reabsorção óssea. Porque quando você vai fazer essa pesquisa de osteomielite através de exames radiográficos, o que você está procurando é reabsorção óssea. Em algumas circunstâncias, você pode ter uma imagem que é justamente o oposto, você pode ter uma imagem mais radiopaca. E aí o raciocínio natural que você vai fazer é o seguinte, não, isso deve ser uma área de mais condensação por causa da cicatrização. Nem sempre. E aí, então, vem a confusão que acontece, que a gente citava no início da nossa conversa, que é o seguinte, você pode ter reabsorção óssea quando você tem uma osteomielite, todo mundo domina isso com tranquilidade, mas também você pode ter formação óssea. Lembra? Formação na osteomielite. Sim, formação na osteomielite. Lembra de toda a parte que nós conversamos antes, de plasticidade biológica, de reabsorção e neoformação. Então, você pode ter circunstâncias aonde, nesse processo inflamatório, com uma boa capacidade reacional e com um germe de baixa patogenicidade, o organismo consegue formar o osso mais condensado ainda. Isso vai se chamar, e aí é a confusão que está na literatura, então agora é um outro momento assim, onde precisa prestar atenção no raciocínio, senão fica mais confuso ainda. Isso acontece da seguinte maneira, você vai chamar isso de osteite para alguns autores. Para outros autores, eles vão chamar isso de osteomielite esclerosante. Vê bem, parece antagônico, né? Chamar de osteomielite esclerosante. Porque quando a gente fala de osteomielite, a gente sempre pensa, faz o raciocínio de reabsorção. E, de fato, se você estiver usando simplesmente o termo osteomielite crônica ou osteomielite aguda, você está se referindo a esses processos ósseos inflamatórios aonde está acontecendo reabsorção óssea. Beleza. Agora, para complicar, alguns caras começaram a descrever esses casos onde forma o osso de osteomielite esclerosante. Isso pode estar acontecendo no periápice do dente. Você fez, o cara ficou com uma necrose pulpar lá há muito tempo, uma boa capacidade reacional, baixa patogenicidade. O que a gente espera de uma necrose pulpar? A gente espera uma lesão radiolúcida, e essa lesão radiolúcida, ela pode corresponder a um abscesso crônico, a um granuloma epitelial, a um cisto apical abscedado, enfim, todas essas variações histológicas que vai ser uma lesão inflamatória ali bem circunscrita radiolúcida. Mas você pode ter, então, a formação dessa área mais radiopaca, que vai ser uma osteite ou vai ser uma osteomielite esclerosante focal. E por que o sobrenome focal? Porque você está falando de uma... o primo chegou aí, o primo tem sido presença frequente aqui também, nosso colega bucomaxilofacial, foi residente lá no Grupo Conceição. E aí, então, é focal, porque você tem isso acontecendo num ponto específico ali, bem localizado do tecido ósseo. Então, olha só, quando você descrever, ou quando você falar de osteite focal, e quando você falar de osteomielite esclerosante focal, você está falando da mesma lesão. Aí vai depender do livro que você vai estudar, do artigo que você está lendo. Porque, normalmente, essa distinção, o autor, quando escreve o texto, ele não fala disso.
ele escolhe o nome que ele quer usar e ele usa aquela classificação ali, sem te dizer que daqui a pouco você vai estar estudando duas lesões diferentes, em livros diferentes, que não são duas lesões diferentes, que são a mesma lesão, com nomenclaturas diferentes. Muito bem. Então, isso é considerando a circunstância de você ter isso pontualmente, num ápice dentário, num alvéolo pós-extração. Isso pode ser sintomático? Sim, isso pode ser sintomático. Essa sintomatologia osteite condensante focal igual osteomielite esclerosante focal, sim, Maurício, é a mesma coisa, isso aí. E às vezes, quando o cara fala de osteite, ele não usa o condensante, ainda tem gente que fala só assim, osteite focal. Mas é isso aí. E aí, então, você pode ter isso também de forma difusa. Você pode ter um processo que envolve, por exemplo, 3/4 é difícil, você tem 1/4 ou uma parte do corpo mandibular, por exemplo. Aí você não vai chamar mais ela de focal, você vai chamar ela de difusa. Mesmo raciocínio. Osteomielite esclerosante difusa ou osteite difusa ou osteite condensante difusa. Você está falando do mesmo processo. Qual é a diferença da local para difusa? A extensão. Numa você vai ter uma pequena área radiopaca, na outra você vai ter uma área radiopaca maior. Bom, tá bem. Mas a gente vem também enfatizando e descrevendo que, na maioria das vezes, você está frente a uma patologia de sintomatologia discreta. E que também, em muitas circunstâncias, você não tem sinal clínico, você tem a queixa do paciente. Mas na anamnese, frequente, quase que obrigatório isso, né? Na anamnese você tem uma história prévia. Sabe? Vai ter a história ali que ele tinha um implante que incomodou, ele tirou o implante, e aí já faz 6 meses que ele tirou o implante, continua incomodando. Tinha um dente que doía, e aí fez a endo e não resolveu, e o dente foi extraído, e continua doendo. E você faz esses exames radiográficos preliminares, que é como normalmente a gente começa fazendo uma periapical, uma panorâmica, e você não tem imagens claras, nítidas lá. Bom, na menor suspeita que você tenha uma situação inflamatória dessas, na radiografia periapical, na radiografia panorâmica, você deve obrigatoriamente solicitar uma tomografia. Não havendo suspeita, mas havendo a queixa do paciente, você também deve solicitar uma tomografia. Particularmente a Conibin, porque a Conibin é excelente. Pessoal, havendo dúvidas de algum desses quadros clínicos que a gente descreveu, ao fazer uma tomografia, pode ser a tomografia médica hospitalar, pode, não tem Conibin onde eu trabalho, mas o hospital tem um tomógrafo. Beleza, tá valendo. É muito mais radiação, mas se é o que se tem, é o que se usa. E agora, se você tem acesso onde você tiver uma clínica de radiologia que possa fazer a Conibin, fantástico. As imagens serão claríssimas. Você vai conseguir perceber as áreas de reabsorção óssea, mesmo que clinicamente isso não seja evidente, mesmo que não tenha fístula. Então, as coisas aí, elas acabam se esclarecendo à medida que você vai... Doutor Getelina presente. À medida que você vai sofisticando a sua investigação por imagens. Então, havendo dúvida em qualquer uma dessas circunstâncias, a radiografia Conibin, né, ou a tomografia, qualquer que seja ela, você vai conseguir concluir o seu diagnóstico. Bom, ainda está com dúvida, ou então você tem a área lá que ela é radiolúcida de reabsorção, mas você não tem certeza que isso é uma osteomielite. Você pode, e é muito natural isso, incluir na sua lista de diagnósticos diferenciais outras patologias que não sejam de natureza inflamatória. Sabe, daqui a pouco pode estar acontecendo um tumor ósseo, porque essa dor é muito surda, não tem a sintomatologia tão marcada, a imagem só mostra a reabsorção, às vezes a reabsorção tem aquele jeitinho de ruído de traça. Bom, aí o próximo passo, né, não havendo fístula, nada aberto, o próximo passo é, claro, uma biópsia. E aí a biópsia ela é um pouco mais complexa de ser feita,
porque você vai ter que fazer um retalho, como se fosse fazer um dente incluso, como se fosse fazer um implante, expor aquela cortical, fazer uma área de osteotomia ali, curetar, se às vezes não dá para curetar, às vezes a gente retira um pequeno bloco dali, displasia também, primo, isso mesmo. Retira um pequeno bloco dali e manda para o exame microscópico, para o exame histopatológico. E aí, vê que a patologia óssea, assim, às vezes ela se torna difícil, assim, às vezes ela se torna um pouco mais complexa. E aí, por que aí vai se tornar um pouco mais difícil, um pouco mais complexa? Porque se você tinha um processo que clinicamente ele era discreto, ele não tinha muita sintomatologia, você vai ter também manifestações microscópicas que vão ser discretas, que não vão ser tão intensas assim. E isso vai dificultar o diagnóstico diferencial. Bom, começou a aparecer aqui duas questões importantes, né? O primo falou da displasia, o Wilson falou de Page, e quando a gente fala de displasia de Page, a gente está falando de um outro grupo de lesões. A gente está falando de lesões fibroósseas benignas. E aí, nas lesões fibroósseas benignas, está incluído também fibroma cemento ossificante, está incluído o querubismo, a displasia fibrosa já foi citada, e a lesão de células gigantes. E nesse grupo de lesões, aí o processo de diagnóstico é diferente. Mas também toda a evolução do quadro é diferente. No Page você vai ter grandes aumentos de volume, na displasia fibrosa você também vai ter aumentos de volume. Agora a gente está falando de situações inflamatórias onde você não vai ter esses aumentos de volume. É possível confundir, é possível você estar frente a um desses processos em fase inicial? Perfeito. Pode sim. Né? E até por isso que vale a gente fazer uma live de alterações ósseas, porque realmente, às vezes, estabelecer esses diagnósticos diferenciais não é tão simples assim. Quando a gente está falando, então, desse outro grupo, das lesões fibrosas benignas, você precisa juntar 4 conjuntos de informações, que é os exames radiográficos, a biópsia é obrigatória, os aspectos clínicos e os exames laboratoriais de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina. Ó, Fábio, querubismo, isso mesmo, Guinela, é uma desses grupos aí, uma dessas lesões que forma esse grupo de lesões fibrósseas benignas. Fibroma ossificante, querubismo, a lesão de células gigantes, a doença de Page, que é também chamada de osteite deformante, e a displasia fibrosa. Bueno, voltando então para a questão inflamatória, tá? Aí você pode necessitar da biópsia intraóssea, você vai ter que remover o fragmento ósseo lá para mandar examinar e concluir ou não, né, essa hipótese de ser uma osteomielite ou até uma osteite, dependendo do caso, com a confirmação histopatológica. Bom, volta para a situação aguda, né? No quadro agudo, como você vai tratar essas osteomielites? Na boca, você não tem outra alternativa, elas são de origem infecciosa, você vai ter bactérias envolvidas. O exemplo mais clássico é a alveolite, e quando você está tratando uma osteomielite aguda, na crônica você vai ter que investigar isso, mas mas na aguda isso é obrigatório, você precisa identificar a presença ou não de um complicante nesse processo extremamente importante. Pintou o osteoma lá, o osteoma é um tumor benigno de tecido ósseo. Aí já entramos num terceiro universo. Você vai ter que identificar ou não a presença de sequestro ósseo. Então, o que é o sequestro ósseo? Bom, e por que existe toda essa complicação com o sequestro ósseo? Há pouco tempo atrás, nós descrevíamos, né, quando houve aquela pergunta por que às vezes o osteoblasto não funciona, às vezes ele não funciona porque tem supuração, e supuração é neutrófilo necrosado. Se você tem uma parte de tecido ósseo que está necrosado, e ele está desprendido do restante do tecido ósseo, aí você tem essa formação que a gente descreve, ou a gente chama de sequestro ósseo. Mas acontece que esse sequestro ósseo, ele vai acabar sendo colonizado por bactérias, ele é um tecido necrótico, e se ele é um tecido necrótico, ele vai continuar entretendo o processo inflamatório, e aí o organismo vai naturalmente reagir contra ele.
vai reagir contra ele tentando eliminar o sequestro ósseo. E aí você pode ter uma osteomielite crônica que daqui a pouco ela começa a ficar aguda, por causa dessa tentativa ou desse esforço que o organismo faz para eliminar o sequestro ósseo. Se você faz a radiografia e aparece ali a área do alvéolo, por exemplo, que é toda radiolúcida, com uma área radiopaca no centro, bom, tá ali o sequestro. Você encontrou ele, é só remover esse sequestro. Mas acontece que você pode ter a circunstância de que esse sequestro ósseo, ele ainda não está desprendido. Ele ainda está aderido ao resto das paredes ósseas. Como assim? 2 exemplos. Septo intraradicular. Fez a extração do dente, lá acabou luxando o septo e aquele septo acabou necrosando e ele está lá dentro. Você faz a radiografia, você não tem aquela área radiopaca, toda ela solta, desprendida no meio do alvéolo. Ele ainda está preso lá embaixo. Ele vai aparecer lá solto no meio do alvéolo? Vai. Quando? Daqui a alguns dias. O organismo está trabalhando nisso ainda. Uma outra circunstância, você está fazendo a remoção do terceiro molar, se perdeu na irrigação, né? Começou a ficar difícil, parou de irrigar, e aí a irrigação não rolou como tinha que ser, e daqui a pouco a cortical, pode escolher qual, a vestibular ou a lingual, acabou necrosando uma área dela lá. Terminou a remoção do terceiro molar, olhou o alvéolo lá, beleza, irrigou e tal, a gente não percebe que houve uma área lá daquela cortical que necrosou. Aí, sutura, remove o ponto 7 dias, começa a incomodar. Você radiografa, beleza, não tem sequestro ósseo. O que pode estar acontecendo? Pode ser que você tenha uma dessas áreas, dessas paredes ósseas que está necrosado e está em processo de formação desse sequestro ósseo. Você tem uma osteomielite ali? Sim, você tem uma osteomielite ali, crônica, que não tenha essa evidência radiográfica ainda da formação do sequestro e que vai levar algum tempo para que essa imagem apareça. Beleza. Aí, você vai ter a liberação dessa estrutura que está necrosada. Isso vai ali para o meio do tecido conjuntivo, para o meio do alvéolo que está em cicatrização, ou isso é junto do implante que não está integrando, enfim. O que vai acontecer? Você vai ter 3 mecanismos biológicos simultâneos ali nesta osteomielite, fazendo um esforço para tirar aquela parada de lá. Se nós não fizermos nada, o organismo vai dar um jeito. Às vezes vai levar tempo, vai ter muito ruído, muito barulho biológico, muita dor, muito isso, muito aquilo, vai demorar, mas o organismo vai conseguir eliminar aquilo. A jogada está em a gente ser proativo e abreviar esse processo para dar conforto para o paciente. Quais são esses 3 eventos biológicos que vão acontecer ali? Primeira questão é a seguinte, você vai ter os clastos, lembra lá, a gente falou deles, osteoclasto, borda em escova, aquela galera chega e fica todo ele na volta lá do sequestro ósseo. E aí começa a reabsorver o sequestro ósseo, a diminuir o volume dele. Às vezes ele é grande, né? Isso pode levar tempo. Então, não é só isso que acontece. O organismo vai tirando o colágeno de cima e vai empurrando com a fibra colágena ele em direção à superfície. Quando chega lá no consultório... o terceiro fenômeno antes. O epitélio, se você tem processo inflamatório ali embaixo desse epitélio da superfície, né, considera que a mucosa já cicatrizou, o estímulo inflamatório aqui embaixo estimula esse epitélio. E o epitélio acaba crescendo, proliferando em direção ao sequestro ósseo. Olha que fantástico. Então, daqui a pouco, você vai ter esse sequestro ósseo de volume menor, porque os clastos estão trabalhando, empurrado para cima por causa da movimentação das fibras colágenas e com o epitélio crescendo em direção a ele. E aí, então, a história do consultório, né? Esse é o caso do paciente que chega no consultório, você vê aquela pontinha de osso para fora ali no alvéolo, você pega a pinça de algodão e puxa, e sai um pedacinho de osso, e o cara não sente nada. Né? Você tirou um sequestro ósseo, que estava envolvido já em epitélio, que estava nessa fase final de expulsão. Eu disse que se a gente não fizesse nada, o organismo ia acabar resolvendo. A questão é que a gente não pode deixar as pessoas sofrendo na evolução desse processo. Bom, essa é a história simples, né?
A gente tem a outra circunstância, quando você vai ter uma osteomielite supurada crônica, onde você não consegue eliminar esse sequestro ósseo, ou você tem bactérias que não conseguem ser eliminadas, quer seja pelo sistema de defesa, quer seja pelo antibiótico que nós escolhemos, ou pela associação das duas circunstâncias, né? Escolhemos errado o antibiótico e a nossa capacidade reacional ela não está sendo eficiente o suficiente, e aí você vai ter uma fístula com drenagem constante de pus. E aí, então, a gente vai chamar de osteomielite supurada crônica. Então, para fechar os tipos de osteomielite, né, a gente fez, então, a situação aguda, osteomielite supurada crônica, e antes a gente fez aquela discussão de esclerosante e de osteite. Nós temos uma forma que é bem mais rara, mas que sempre todo mundo cita e todo mundo pergunta, que é a tal da osteomielite de Garré, que é também chamada de osteomielite com periostite. Por que isso é chamado com periostite proliferativa? Porque você vai ter, de novo, uma boa capacidade reacional, então esse tipo de pacientes jovens, e você vai ter, então, um germe de baixa virulência, atuando lá perto do periósteo, e vai acabar produzindo lâminas ósseas. E por isso, então, que a osteomielite de Garré recebe o nome, então, de periostite proliferativa, né? Porque você vai ter essas lâminas, e aí vai provocar um aumento de volume. Isso é mais frequente na região dos molares inferiores, né? Na cortical externa da mandíbula. Tem uma sintomatologia discreta, e você vai ter que ter um agente causal ali, ou uma história de exodontia, ou um dente necrosado já há algum tempo. Isso requer tratamento cirúrgico também, vai entrar em terapêuticas, condutas locais sistêmicas, acho que não vai dar tempo. Tem alguma questão da microbiota que eu quero comentar ainda, e isso eu sei que vai dar tempo. E aí, então, você vai abordar a osteomielite de Garré fazendo um retalho, e aí você vai chegar naquela parte, então, proliferativa do tecido ósseo, e aquilo solta, como fosse casca de cebola. Na verdade, não é como casca de cebola, né? Como fosse a parte interna da cebola. Não é nada tão fininho ou tão delicado quanto a casca de cebola. Pensa na cebola mesmo, né? E aí você vai, então, destacar aquele tecido ósseo todo, que é patológico, que é inflamatório, e você vai chegar até a cortical. Então, é uma cirurgia conservadora, né? Um procedimento conservador, depois reposiciona o retalho, e, cara, assim, como qualquer situação inflamatória, você tem que remover a causa. Não adianta operar a osteomielite Garré se lá o dente não foi manipulado, não foi resolvido, porque, como eu citei, isso pode estar muito relacionado a necroses pulpares, tá? Então, precisa mexer nisso, sim. A respeito de terapêutica. Então é o seguinte, se você não manipulou, quando fala em infecção, supuração, né, sempre vem aquela história de, faz uma cultura antibiograma para usar um antibiótico específico e tal. E, cara, isso às vezes isso não é real, né? Às vezes é. Então tem circunstâncias que dá para a gente fazer cultura, antibiograma, mas tem muitas circunstâncias que não dá. Por quê? Porque isso tem muito tempo de evolução, porque a gente não vai ter o acesso ao laboratório, porque já usou um monte de antibiótico diferente, e aí o resultado vai ser mascarado. Mas vamos partir da circunstância ideal, tá? O paciente está com uma fístula ativa, ou está com o alvéolo supurando lá, bastante supuração, a gente tem a opção de solicitar a cultura e antibiograma. Então, eu tenho que fazer um suave. O suave é um cotonete dentro de um negócio que parece um tubo de ensaio, é estéreo lá dentro. Você abre o lacre, passa na supuração, bota de volta lá dentro e vai para o laboratório de análises clínicas, onde eles vão fazer a cultura, que é para ver as bactérias que crescem, que é um exame, e o antibiograma, que é outro exame, para ver a quais antibióticos aquelas bactérias são sensíveis. Muito bem, demora dias para sair. Então, a melhor maneira de você resolver essa situação é... Vê bem, a gente está considerando aquela situação ideal, né? Modelinho de livro lá, que o cara não foi tratado ainda. Aí você pode solicitar isso para o laboratório, dificilmente você vai ter isso hábil no consultório. Então solicita, né? Solicita cultura de antibiograma, e aí especifica da onde, né? De fístula, do lado direito da face, blá. Senão o cara não vai saber lá no laboratório se é do dedo do pé ou se é de dentro da boca. Aí, então, você prescreve um antibiótico empiricamente
para logo depois que ele fizer a cultura e o antibiograma, ele possa iniciar o antibiótico. Por quê? Eu acabei de dizer, demora dias para sair esse resultado. Você não pode deixar o paciente evoluindo com a infecção e, eventualmente, até evoluir com uma infecção odontogênica complexa. Muito bem. Mas, tá, vai escolher empírico ou não vai fazer a cultura antibiograma, porque está fora do padrão, você vai escolher o antibiótico de que maneira? Na verdade, assim, você tem que pensar na microbiota que você está trabalhando. Qual é a microbiota de infecção odontogênica complexa? Ou antes disso, por que você tem que pensar na hipótese de que a osteomielite evolua para uma infecção odontogênica complexa? Primeiro, que isso acontece, e acontece com relativa frequência. Segundo, porque é grave. Infecção odontogênica complexa envolve risco de vida, você vai ter formação de grandes quantidades de supuração, que eventualmente podem drenar pelo espaço faringeu lateral, pelo o espaço reto-faringeu, pelo espaço pré-vertebral, e essa supuração ir para o mediastino, ao invés da gente ter uma fístula. Então, você precisa escolher bem o antibiótico que você vai usar, quando você vai usar isso empiricamente. Quem é a microbiota? Cara, a microbiota é cocos anaeróbios, gram-positivos, cocos aeróbios, gram-positivos, e bastonetes anaeróbios, gram-negativos. Cocos, gram-positivos, bastonetes, gram-negativos. E os cocos, você tem aeróbio e anaeróbio. Entendeu? Vamos de novo. Cocos, aeróbio e anaeróbio, gram-positivo, e bastonetes, gram-negativos. Na sua experiência, câmara hiperbárica, ozonoterapia. Cara, ozonoterapia não tem experiência, câmara hiperbárica é sensacional, funciona tremendamente bem, nisso eu tenho vários casos, e sem dúvida que funciona para osteonecrose e para osteomielite também. Aí, então, pessoal, você tem diversas opções de antibióticos, mas você tem que ter na mente a microbiota que você está trabalhando, né? Às vezes a gente vê meio na moda, né, prescrever cipro para os pacientes que estão com essas osteomielites. O cipro vai muito bem para gram-negativo, mas a gente sabe que essa microbiota tem duas qualidades diferentes de gram-positivos, os cocos aeróbios e os cocos anaeróbios. Então, você está deixando uma parte da microbiota de ser combatida. Então, escolha sempre com muito critério, lembrando dessa combinação, né? A gente sabe também que, normalmente, as infecções odontogênicas, elas têm uma microbiota mista em mais de 60% das vezes, e elas são só por anaeróbios ou aeróbios em pouquíssimas situações. Normalmente, você tem essa microbiota muito misturada. A gente está chegando no finzinho do tempo. Deixa eu só dar uma revisada aqui nas perguntas, se eu não deixei nada para trás aqui. Antibiótico Clinda é a mais indicada? Perfeito, Agnel. Sim, Clinda vai tremendamente bem. Alguns lugares têm uma certa resistência na prescrição de clindamicina por causa de uma hepatotoxicidade. Cara, na nossa experiência, a gente usa Clinda amplamente e funciona muito bem. Você tem como alternativa usar o metronidazol, mas aí se você usar o metronidazol, você precisa de alguma coisa para aeróbio associado com metronidazol, que pode ser amoxicilina, ampicilina, cefalexina, qualquer uma delas. Acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente tem 1 minuto e meio ainda. Acho que fechamos as perguntas aí. Beleza. Muito bem, então, assim, resolver a osteomielite é como resolver qualquer situação de inflamação, né? Sei que o tema de hoje, caso de doença periodontal, a etiopatologia é diferente. Poderia falar da perda óssea da doença periodontal? Velho, não vai dar tempo. Só se a gente fizesse uma outra live a respeito disso. Isso vai longe, né? E ainda assim, e também tem uma questão muito interessante na doença periodontal, é porque você não forma tecido ósseo, né? Ela não forma porque você não tem as paredes, né? O organismo não consegue tirar do tecido ósseo do nada, né? Você tem que ter a anatomia ali para ter a reestruturação. Mas, enfim. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Amanhã tem mais outro assunto. E vamos seguir nessa nossa programação. Não esqueçam de ver o canal lá no YouTube, se inscrever lá. Essa live ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram.
No Facebook ela fica mais tempo, né? Eu respondo as perguntas lá do Face depois, né? Oh, isso aí, prodígio da turma, né? Exagero, né? Bem capaz. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Esse é um conteúdo que, para mim, ele é, assim, muito apaixonante. Eu adoro estudar e conversar sobre a patologia óssea, principalmente a patologia óssea inflamatória. Valeu, gente!